E aí eu fui fazer um vídeo um pouco diferente. Eu tava assistindo um corte do Flow com o professor Jubilu e o professor Oda. O professor Oda eu não conheço muito, eu já vi ele, alguns videozinhos dele na internet, mas eu não conheço bem. Agora o Jubilu eu acompanho desde os primórdios do YouTube. Ele é um dos pioneiros assim, das aulas de biologia do YouTube. E assim ele fez a fama dele. E é um cara que eu fecho muito com a forma de pensamento dele na maioria das coisas, principalmente na questão do meio ambiente. Mas nesse vídeo aqui eu tendo a discordar bastante dele, apesar de eu gostar bastante de seguir ele em todas as redes sociais. Acho que a visão dele em relação à educação, até em razão pelo fato de que ele está longe da educação, eu nem sei se ele tem história na educação pública, por exemplo, né? E aí eu vejo alguns problemas na fala dele, mas eu vou fazendo pontuações à medida que ele fala. Eu acho assim, ó, não acho não, tenho certeza. Eu acho que a educação, ela gira em torno do professor, né? Hoje o grande problema do Brasil são dois, né, da educação. Bom, diria três, né? Mas a gente tem essa questão da má formação realmente do nosso professor. Né? A primeira aqui é a clássica, né? Botar a culpa na formação do professor, na educação. Isso é uma coisa que eu ouço muito. E eu acreditei nisso por um bom tempo também. Até que eu vi que eu estava errado. Eu trabalhei em escolas com gente muito bem formada, gente com formação muito boa. E eu trabalhei também com gente que tinha formação muito básica. E eu não consigo encontrar uma correlação entre as formações deles para a qualidade das aulas deles, tá? Não vejo. E um exemplo que eu dou bem extremo assim, mas por exemplo, meu avô, já usei em outros vídeos, mas meu avô, ele parou no primeiro ano do ginásio, quinta série, para trabalhar. Nunca mais voltou para uma sala de aula. E meu avô dominava as 4 operações e escrevia decentemente, né? Ele parou no que a gente equivalente ao 6º ano. Hoje ele não chegou nem a terminar, né? E a professora dele naquela época, né? A professora de primário era uma pessoa com ensino médio. Era uma turma com alunos misturados e tal, coisa de interior, assim. Então, é um argumento que, assim, eu não estou dizendo que não é importante, que não faça diferença, mas dentro do todo o escopo do fracasso da educação básica, eu acho que não é a solução. É uma coisa que eu costumo dizer, eu não me lembro de quem é essa frase, mas assim, para tu ser um bom professor, tu precisa saber mais que o aluno sobre o assunto, mas tu tem que ter muito boa vontade para explicar. E didática é muito importante também, né? Mais importante do que o cara ser um PhD no assunto, o cara tem que saber descer ao ponto de explicar para uma pessoa que não entende. Um exemplo que eu me lembro muito bem foi uma vez que eu levei umas turmas para o departamento de genética da URGS, e o professor Clayton, um querido, maravilhoso, dando toda a atenção para os nossos alunos, mas ele não conseguia explicar as coisas no nível básico. Eu tinha que interromper ele o tempo todo para tentar explicar com exemplos práticos o que ele estava tentando dizer, né? Uma pessoa maravilhosa, muito boa vontade, né? Muito conhecimento, sem dúvida, o cara é pica da área dele ali, conhecido internacionalmente pelas pesquisas dele, e ele não conseguia explicar para alunos de 6º, 7º ano da escola básica. Só para ter uma ideia, tá? De que não estou discordando totalmente do Jubilu do problema, mas dentre o caminhão de problemas que a gente tem na educação, esse não é nem de perto o mais relevante, tá? O mais importante. Se a gente precisa focar nos problemas, eu acho que aí tá bem longe de ser. A formação do professor é ruim mesmo, então obviamente que isso, como a gente falou, se transfere para a sala de aula. A gente tem questão de gestão mesmo, de direção. A maior parte dos diretores são indicados, né? Aí sim eu concordo. Eu acho que indicação política, que acontece muito em todas as esferas do Brasil, esferas públicas do Brasil, indicação política é uma porcaria. É uma porcaria. É algo que só traz coisas ruins. Eu não tenho certeza que quem dirige uma escola tem que ser alguém que trabalha naquela escola há um bom tempo, que seja talvez eleito pelos pares, mas tem que passar por critérios que envolvam a pessoa ser da educação e ter trabalhado naquela escola um tempo mínimo.
Essa é algo que eu penso, trazer alguém de fora, um político só avacalha. A mesma coisa, questão de projetos. Um caso que eu sempre conto foi a Mônica, era coordenadora de ciências do município de Canoas. Ela era maravilhosa no trabalho dela. Quando trocou de governo, ela foi mandada embora da Secretaria de Educação. Ela voltou para sala de aula normal. E todo o projeto que ela estava fazendo maravilhoso acabou ali. 1º de janeiro, acabou. Simplesmente assim. A qualidade do trabalho dela que é admirável, algo que eu fiquei assim, ó, impressionado. Isso que ela tinha só 20 horas naquela coordenação das ciências. Ela fez um trabalho fantástico naquele ano que ela estava lá. E simplesmente, indicação política, tinha outra pessoa para entrar no lugar dela que precisava dar a chance para o partido político colocar quem eles queriam. E assim foi o projeto dela. Não são realmente diretores, é vereador, é político, enfim. Às vezes o cara não sabe gerir a escola. E até questão política mesmo. A gente tem vários exemplos no Brasil hoje de programas que estavam dando certo e quando outro grupo político assume, destrói aquele programa educacional, enfim. Mas é certo hoje que, cara, um professor bem formado, ele faz total diferença na aprendizagem do aluno. Não existe nada hoje mais importante para a aprendizagem do aluno do que o professor bem formado. Com suas estratégias, cada um com as suas técnicas. O professor, tem muito professor que gosta de jogar a culpa pro aluno. Ou para a família, né? A culpa é a família, não tem estrutura, então ele não tem como aprender. E isso geralmente é para a comunidade mais pobre do Brasil, né? Tipo, é pobre, a família é problemática, esse cara não tem como aprender. Não, cara, ele tem sim. Bom, aí entra uma parte delicada da fala dele, que é o professor colocar a culpa no aluno e na família. Eu acho que o termo culpa é o problema, porque não é uma questão de culpa, é uma questão de motivos das coisas serem como são. E a gente tem muitos problemas relacionados à vida externa do aluno, a forma como ele interage com o mundo, as coisas que ele faz, aquilo que motiva ele para a escola, o retorno que ele tem da família em casa sobre os estudos dele, os modelos que ele tem em casa sobre isso. Até voltaremos a esse assunto mais tarde nesse vídeo. Então, o ambiente externo é um fator muito importante, eu diria preponderante no desempenho educacional, porque é algo que eu sempre digo, os fatores psicossociais dos alunos das escolas que eu trabalhei estavam fortemente ligados aos resultados, e não é porque os alunos não têm capacidade cognitiva. Eu acho que esse é o entendimento que ele tenta passar, que alguns professores enxergam os alunos da vila, da periferia, como burros ou incapazes. Não é isso, é uma questão de que o cérebro deles, a situação psicológica deles, emocional, não predispõe eles ao estudo acadêmico, entendeu? Eles são capazes de aprender coisas incríveis e de demonstrar habilidades incríveis, se tu conseguir estimular. E eu falo do ponto de vista de quem conseguiu fazer coisas incríveis. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, mas eu não boto como regra, e muito menos eu vou ficar aqui fingindo que os resultados acadêmicos dos meus alunos foram ideais, porque não foram. Eu consegui resultados de motivação, de engajamento, de aprendizado, mas de resultados acadêmicos, de fazer prova de muitos dos meus alunos, que eu me orgulho muito do trabalho que eu tive, não foram o que eu gostaria. Então, calma lá. Mas depende do professor. O professor tem essa capacidade de fazer esse cara aprender. Mas muitas vezes transfere a responsabilidade para outro lugar que não seja ele. Então, se a gente tivesse professores mais bem formados, né, óbvio, deixando o tempo para ele preparar a aula, para ele estudar, para ele se formar, enfim, para ele fazer uma faculdade legal, ou cursos de especialização, enfim, cara, certamente a gente mudaria muito a educação no Brasil. Então, o professor é fundamental. A gente tem professor ruim que ele nem sabe que ele é ruim, Ele né? nem sabe que ele é ruim. E aí ele fica culpando os alunos, enfim, ele fica... E a gente não tem... E quando a gente tenta implementar isso, não a gente, não eu, mas quando você lê estudos de tentar implementar isso nas escolas, tipo, vamos começar a ver se os alunos realmente estão aprendendo, vamos fazer... Bom, agora o Júlio traz um assunto bastante polêmico, que é a questão da educação continuada, mas também da avaliação dos professores, o que é algo que acho no vespeiro, que é avaliar o desempenho dos professores. Mas nesse ponto agora ele fala exatamente sobre avaliar os resultados dos estudantes. E isso é algo que eu tenho falado,
em outros vídeos sobre fazer projetos educacionais baseados em evidências científicas, no sentido de que tu precisa avaliar se aquele método está dando certo e não é baseado no achismo, no sentimento do professor. É fazer testes, tentar encontrar os melhores testes. Testes nunca são perfeitos, mas pelo menos para dar um norte, é algo que eu sempre cobrei da mantenedora. Me lembro que eu tive uma discussão uma vez com a Secretaria de Educação de Porto Alegre, porque eles estavam apontando o dedo para projetos nossos e eles não tinham nenhum contraponto de estatísticas desses alunos, como coisas básicas, como retenção, por exemplo, diminui a evasão, ter projetos no horário contraturno, por exemplo, coisas assim, que são coisas que a gente acha, que a gente fala, que a gente acha que é legal, mas é muito melhor se a gente tiver dados no papel, né, estatísticas, tipo, isso afeta 3%, 5%, esse dinheiro está sendo bem investido. Isso é algo que vai muito além dos sindicatos. Claro, o que ele vai falar além ali, com certeza, vai afetar a questão dos sindicatos. Vamos lá, vamos chegar lá. Fazer testes, vamos medir, vamos dar aula de reforço, enfim, cara, a maioria vai ter que sair da zona de conforto e eles são contra. E aí entra sindicato, e aí faz greve, e aí você não consegue tocar o negócio, entendeu? Porque o cara vai ter que se mexer, sair da zona de conforto. Tem muito professor, qualquer ser humano gosta de ficar na zona de conforto. Só que, cara, você está trabalhando com a educação e, cara, é meio clichê o que eu vou falar, mas é o futuro do país. Hoje a gente vê que educação e crescimento econômico estão diretamente ligados. Se você não tem uma boa base de pessoas intelectualmente desenvolvidas, cara, você não tem como. Tem empresa que quer vir para o Brasil, não vem porque o trabalhador brasileiro tem má formação. Eu também acho grave, e esse eu acho até mais difícil de mudar, que é a falta de exemplo, cara. Como assim falta de exemplo? Outro dia eu estava vendo assim uma reportagem, cartinha do Papai Noel, estamos indo lá no orfanato levar os presentes para as crianças. E aí na reportagem, o que você pediu? Perguntava para as crianças no orfanato. Eu pedi um ring light. O que você pediu? Pedi um pau de selfie. Porque a galera querendo ser, cara, no orfanato, querendo ser blogueira. Concordo aí com o professor Oda sobre a questão da identidade. Isso é algo que eu tenho estudado e eu ainda não consegui compilar para fazer um vídeo, que é a questão da identidade. Identidade para o ser humano é uma coisa muito forte. A gente tem essa coisa de precisar ter um modelo, né? E aí quando ele está falando orfanato, a gente usa o termo orfanato hoje em dia, mas é um termo completamente obsoleto porque a maioria dessas crianças a família deles está viva, né? São geralmente crianças que sofreram algum tipo de abandono ou foram retirados das suas famílias por questões da própria segurança e bem-estar dessa criança. Então, imagine a situação, né, de modelos que essa criança tem. Então, assim, isso é um problema geral, mundial também, de questão de modelos, né, de referências. Numa sociedade muito imediatista, esse tipo de pessoa que ele está falando aí, que são os modelos das crianças, os blogueiros e tiktokers, etc., é o que criança e adolescente tem como referência, mas isso, cara, ainda melhor do que algumas referências que eu tinha na favela, cara. Infelizmente, algumas crianças que eu trabalhei na vila, eles tinham referências bem piores. Entendeu? O ponto que eu tô querendo chegar é você entrar numa sala de aula e falar, vamos estudar fotossíntese, respiração, genética. Para quê, professor? Olha que interessante essa conversa, porque ele acabou de contradizer o que o Jubilu disse, e o Jubilu sequer vai discordar dele, porque os dois não estão com as ideias organizadas, eles estão assim, ali no podcast, um papo tranquilo no flow, então tipo, eles não estão com ideias formadas e tudo certo, eles não são intelectuais do assunto, eles são professores muito bem sucedidos, principalmente na internet. E aí tu vê ele fala um negócio que tipo assim, exatamente aquilo que eu digo. Tu vai chegar para um aluno que tá desmotivado e cara, por mais que tu esteja empolgado, preparado, que tu domine o assunto perfeitamente, como o Jubilu falou que tu tinha que, né, estar preparado, cara, tu não consegue ensinar um aluno que não quer aprender. É um exemplo que eu dei uma vez na Faculdade de Educação, uma vez, que eu falei para a professora, eu disse assim, o problema é que assim, o método que a gente tá aplicando aqui, eu tava tentando não avacalhar com a aula dela, mas é que a gente está discutindo aqui adestramento de cachorro, quando na verdade os nossos alunos estão mais para gatos.
Quem tem gato e cachorro, quem já teve gato e cachorro sabe do que eu tô falando. Eu já ouvi esse ano. Pô, professor, só quero pegar o diploma mesmo. Pô, meu parceiro, pô, meu primo, mora lá na mesma comunidade que eu. Pô, ele tá ganhando R$200 por dia de iFood, cara. De entrega. Entendeu? Ele tá trabalhando com delivery, tá ganhando 200 prata por dia lá com a moto dele. Pô, 6 prata por mês, tá ótimo, professor. E de fato, pensa aí, num cara que se forma em letras, que se forma em biologia. O cara, pô, estudou pra caraca ali, chegou depois de 4 anos de chega faculdade. nesse salário. Vai ganhar isso ou menos, se bobear. E o cara olha, pra que eu vou fazer isso? Aí o cara olha assim, cara, pra que eu vou estudar? Entendeu? Acho que falta o exemplo, de fato mesmo, que assim, estudar, se dedicar, cara, pode mudar a sua vida, pode mudar. Por isso que eu acho importante pra cacete a gente estar aqui. E é importante pra cacete mesmo, falar, cara, olha ali, meu professor, cara. Isso é uma coisa legal de vocês. É um exemplo, entendeu? Entendi. E de mostrar assim, cara, ó, se tu estudar... Tem professor que vence na vida. Isso. E você pode transformar a sua vida assim através da educação, cara. Porque a galera tem muito esse... É um estereótipo, né? Que professor é morto de fome. Né? Eu acabei de falar, se o cara dá 40, 50... A gente reforça, a gente gosta de reforçar isso a gente também, brinca com isso, né? Mas eu nunca me coloquei, e muito professor se coloca nesse papel de vítima. Ai, meu Deus, coitado de mim. Eu nunca me coloquei nesse papel de... Ai, meu Deus, eu sou professor, ganho pouco. Cara, eu quero ser um professor tão sensacional que eu vou cobrar o que eu quiser pela minha aula. Era isso que eu pensava. Então, nunca caí nesse discurso do sou professor e eu tô condenado a... O professor tem muito isso, voto de pobreza, que é amor, só... Não, cara, você tem que pagar suas contas, você tem que viver bem, você tem que ter qualidade, você tem que dar menos aula para poder estudar. Então, tudo tá dentro desse contexto, né, de ser professor, né? Então, esse é um assunto bem longo, bem complexo. Então, vou tentar responder aqui o que os alunos geralmente me fazem essas perguntas. E sempre tentei ser sincero, sem causar problemas, né, na cabecinha deles, eu olhei isso entre os professores. Mas uma das coisas que é o problema da educação e a visão que os professores têm de si mesmos é pelo fato de que, primeiro, que a maioria dos professores vem de um mundo, né, geralmente eles vão trabalhar na favela, na periferia, e eles cresceram em famílias onde a maioria das pessoas tem ensino superior ao redor deles. Eles são pessoas que estudaram um monte, tanto quanto ou mais do que os seus pares, seus primos, seus irmãos, né? E eles são os que ganham menos. Então é uma questão, uma sensação muito de comparação, né? Porque ao mesmo tempo, teve alunos já meus que me perguntaram por que os professores estão sempre reclamando de salário se todos eles têm carro bom no estacionamento, porque os alunos vinham, os carros dos professores, porque comparado aos alunos da favela, os carros dos meus colegas eram muito bons, né? Então, tem muito o fator comparação, né? O sentimento de que, tipo assim, com quantidade de tempo que eu estudei, com o esforço que eu me dediquei, eu poderia estar ganhando o dobro do que eu ganho aqui. E eu tô falando mais ou menos, é isso que acontece, né? Na média aí do salário de um professor, e comparado a alguém que tem um ensino superior no Brasil, esse é um dos fatores, é uma diferença. Pô, mas assim, de fato o que você tá falando faz muito sentido, porque muito difícil você encontrar alguém que sonha em ser professor. O cara que foi impactado por um professor, de certa forma. O cara que se apaixona por um assunto no nível dele querer dar aula daquela porra ali. Não é comum. É muito mais comum o moleque que é o ring light mesmo. E tem cada vez menos pessoas procurando a docência. Cada vez menos. Eu falei, eu queria falar isso, na verdade, eu esqueci o que eu ia falar. Mas a gente tem um problema sério de falta de professores. Hoje, só para um dado, 60%, 40% dos professores que estão no ensino básico não são formados na área. Por quê? Sei lá, o cara é físico e vai dar aula de história. Porque não tem professor para colocar. E isso está cada vez pior. Por conta das redes sociais, que o cara fica... O mundo mudou, realmente, o aplicativo, o cara começa a calcular. E realmente um pós-formado ganha pouco. Né? Acho que a bolsa hoje bolsa de faculdade, de mestrado é R$1.400, né? R$1.700. Aí o cara não pode trabalhar. Como é que você vai fazer mestrado para se formar ganhando Agora já pode. Agora pode? Já pode. Liberaram, né? Mas na minha época teve não podia. Aumento e já pode trabalhar com... Quanto que é a bolsa hoje de mestrado? Cara, eu acho que a bolsa tá 2.400 por aí. Mas é
baixo. É baixo. Mas pode trabalhar, pelo menos. Mas, cara, mas você pode trabalhar. Mas se a faculdade não colocar as aulas todas concentradas num Você horário, tá fudido. você não consegue trabalhar, né? Se ela espalhar, porque muito professor universitário gosta de botar o horário que é bom pra ele, né? Ah, segundinha de manhã. Não pensa muito no aluno. Porque ele quer fazer pesquisa ou porque ele quer fazer outras coisas. Sério? Sim. E quem vira professor normalmente é o pior aluno. Tem até uma frase, eu não lembro direito, mas é uma frase pesada, né? Quem sabe faz, quem não sabe vira professor. Existe realmente esse problema de falta de reconhecimento social, falta de bons salários, né? E você ter um vislumbre de carreira até, tipo... Por exemplo, eu não sou a favor... Agora vai dar uma polêmica, assim, eu não sou a favor de aumentar o salário dos professores. Aí o cara pega só esse corte e já bota lá no grupo dos sindicatos. Eu sou a favor de você trabalhar com gratificação pro professor. Ou seja, aqueles professores que realmente estão gerando resultado na sala de aula, que estão fazendo com que os seus alunos aprendam, eles merecem receber gratificações financeiras mesmo. Tá. Porque o que acontece hoje? Todo lugar o professor tem que ganhar tudo a mesma coisa. Então o Oda, que é um baita de um professor lá no colégio, às vezes ele tem o mesmo salário do pior professor do colégio. Então na educação tem essa sistematização de salários dos professores, onde o pior ganha o mesmo numa escola, né, do que aquele que é melhor. Não sei. Bom, agora o Jublu cutucou o vespeiro mais agressivo da educação, que é a parte da meritocracia, né, que é o termo que se muita gente usa, que é um sistema meritocrático para os professores, o que é bastante problemático, porque ele parece simples para quem está fora da educação, mas se tu parar para pensar, se tu tá dentro da escola, tu vai perceber que ele é muito difícil de ser aplicado. Por quê? Cada escola é diferente, cada escola tem uma realidade, tu tem uma turma ruim, porque os professores antes, por exemplo, aconteceu comigo assim, de eu ter turmas onde ano anterior eles não tiveram aula nenhuma de ciências. Eu estava dando aula para o 7º ano, mas o 6º ano, no ano anterior, eles tiveram uma professora que dava coisa para eles colorirem, fazer mandala o ano inteiro, porque não tinha professor no ano anterior. Aí, como é que vai calcular os resultados dessa turma? Eu devo ignorar os problemas deles e dar apenas a minha matéria do 7º ano? E se o conteúdo que eles perderam? Ou foi o que eu fiz? Eu tentei conectar ao máximo o conteúdo do 7º ano com o que tinha no 6º faltando, para tentar desenvolver um bom aprendizado. Né? Então, como é que se avalia, como é que se compara? Por exemplo, agora eu não me lembro se é o Brooklyn, que eu vi um artigo onde eles estavam testando isso, eles estavam usando assim, algoritmo computadorizado, e aí o aluno era comparado com ele mesmo, aquela turma era comparada com ela mesma, assim, ó, um big data, uma quantidade de dados gigantesco, para poder colocar isso de uma forma justa e clara para os professores do que estava acontecendo, e poder premiar os professores a partir disso. E outro fator, assim, ó, no ensino básico, destrói muito a liberdade do professor em fazer as coisas que ele acha, que ele sente, que ele percebe, que ele infere, como o exemplo que eu dei ali, que são relevantes, porque ele tem que correr contra um calendário e uma matéria que está por vir. Por exemplo, algo que várias vezes eu fiz, a astronomia era um assunto que eu deveria usar 2 semanas de aula no 6º ano, e acabava virando um assunto de um mês, e nunca terminava. Eu continuava trazendo pequenas coisinhas, tentando buscar relações de astronomia, porque muitas turmas... Como é na tua. Mas eu lembro que eu ficava muito indignado no cursinho, que eu era bom dando aula, né? Ficava lá, tinha enquete, né? Lembra das enquetes? Adorava as enquetes. Enquete, Ibope. sabe? A gente chama de Ibope. Lá em Santa Catarina era enquete. E saía as enquetes, pô, eu tava sempre lá, 1º, 2º, então, e eu ganhava a mesma coisa do 20º. Mas se eu der aumento pra você, que traz matrícula, traz aprendizado, vai dar um problema com os outros. Sabe? Eu acho que isso é meio coletivo, né? Pensando de forma bem utópica, We are the world. We are the world. O ideal Chama de esquerdista ainda? Depois de falar isso? Eles me chamam, Eu acho engraçado, porque eu penso essas coisas. Mas a gente tem que metrificar. Experimenta falar para os professores, você vai metrificar para ver se realmente os alunos dele estão aprendendo. A cada 2 meses, a gente vai ter uma prova padrão, que se for no município, é para todas as séries iguais.
e vamos ver quais são as turmas que tiram as melhores notas. Em matemática, em português, em ciência. Aham. E agora, caramba, professor Geraldinho lá, pô, tá detonando. Esse merece ganhar bem. Esse merece ser reconhecido. Eu gosto da ideia. Agora, a dona Zuleika. Cara, juro, cara, tem professor de escola particular que usa o horário dele da escola pública pra preparar a aula pra escola particular, cara. Tipo, é uma vergonha isso. E ninguém sabe. Tipo, fica ali. Aí, os alunos também, né? Chega, faz aí copia um texto aí e o cara fica corrigindo prova. Vi direto. São coisas que eu vi durante a minha produção. O cara corrigindo prova de escola particular durante a aula dele na escola pública. Por quê? Porque não metrifica. Porque a hora que metrifica. E aí, quando dá aumento, dá aumento pra todo mundo. Esse cara não merece aumento. Esse cara que corrige prova quanto ele deveria dar aula, ele não merece aumento, esse cara. Agora, o Geraldinho lá, que prepara a aula, que ensina os alunos, esse merece. Então, quando fala aumento para a categoria, não. Aumento para quem realmente é bom na categoria. Mas O que quer dizer, no mundo ideal é tentar tornar todo mundo bom. Mas a gente sabe que isso não vai dar. não vai rolar. Mas se tu fizer isso, tu incentiva o cara que é ruim. Fala, você quer ganhar dinheiro? Irmão, você vai ter que melhorar. Vamos pegar. A educação no Brasil hoje é uma porcaria. Pô, PISA, qualquer teste que faz, cara, o Brasil sempre tá lá atrás. Ou seja, os alunos do Brasil ficam muito tempo na escola e não aprendem quase nada. Nós somos exemplos, né? Acabamos de falar que passamos pela faculdade e só aprendemos como a gente resolveu ler. Os alunos não aprendem nada. Se a gente chegar hoje e falar, o problema é o salário do professor. Tá, beleza, vamos aumentar o salário de todo mundo. Vocês acham que vai mudar a educação? Não. Não vai. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele faz em sala de aula. Não é porque ele vai ganhava 5 que vai ganhar 10 que ele vai mudar. Nossa, agora eu vou apavorar. Ele vai continuar sendo o mesmo professor, porque muitas vezes ele nem sabe como melhorar. Ninguém dá o caminho, ninguém... Mais ou menos aí, Jubilu. O que acontece também, aconteceu na Coreia do Sul, o salário da educação básica, durante um tempo, eu não sei se ainda é assim hoje, era melhor tu trabalhar na educação básica na Coreia do que tu ser professor universitário no Japão. Então, muita gente imigrou do Japão para a Coreia para dar aula na educação básica da Coreia por salário. E outra coisa que acontece, muita gente acaba não virando professor por causa do salário. Então, muito professor talentoso tá, sei lá, hoje trabalhando num banco, no Santander da vida, porque ele tinha medo de passar trabalho, de não ter grana, e pensou, eu vou estudar e vou fazer outra coisa, engenheiros e tudo mais. Então a gente perde muitos talentos na educação por causa do salário. Então, talvez a curto prazo, esse mesmo professor, ele vá ter que mudar. Mas os concursos públicos para professor com certeza ficariam bastante concorridos se tu aumentasse o salário dos professores. Iria ter só gente muito, muito preparada, muito motivada tentando entrar. Quem ajuda o cara também? O cara fica sozinho lá. Agora, se você põe um sistema de gratificação, todo mundo fica de olho nele. O que eu tenho que fazer? Os meus alunos têm que aprender para ir bem naquele teste. Quando fala em teste, a galera pedagogo, enche o saco, né? Começa a ficar, ai meu Deus, vai testar os alunos. Cara, a gente tem que testar para ver as deficiências do aluno. Para poder, inclusive, salvar o cara no meio do caminho, né? E não abandonar ele Tem aluno que você não sabe nem que ele tá aprendendo, ele tá abandonado lá. Passa 9 anos na escola e ninguém sabe que aquele cara não sabe escrever. Tem um número, cara, que o cara termina o ensino básico, de 100 alunos, 55 saem alfabetizados, desses 55, 4 sabem fazer porcentagem, por exemplo. Não aprende nada de matemática. O cara ficou 9 anos na escola e o cara não sabe fazer porcentagem. Então, quando fala, vamos aumentar o salário dos professores, não, vamos aumentar dos melhores. E a partir daí, aqueles que querem melhorar, que trabalhem e melhorem, ou que a escola ajude, ou faça um programa, enfim. É superficial que eu estou falando aqui, teria que se aprofundar. Assim, eu concordo que não passa pelo aumento salarial, eu concordo. Assim, que não é uma questão que a grana... Mas é um clichê, né? Que todo mundo fala isso. Sim, todo mundo fala. Porque ganha pouco. Obviamente eu acho que não é por aí. Ganhar pouco atrai também, não atrai talentos. Uhum. Né? O cara quer ser cientista da NASA. Tu quer ser cientista da NASA ou quer ser professor? Pô, quero ganhar mais. Obviamente tem isso também, né? Bom, nessa parte, para encerrar aqui, o vídeo ficou bem longo, mas é assim, se eu defendo que o professor não é o X da questão, defender o aumento do salário dos professores, ele realmente não vai resolver todos os problemas. Cara, o melhor exemplo que eu posso comparar aqui, é carro de corrida, Fórmula 1. Se tu melhora só o motor e tu tem uma suspensão e uns pneus ruins, não vai adiantar de nada. Se tu tem o melhor carro e tu não tem um bom piloto, também não adianta de nada, né? O carro vencedor tem que juntar o melhor piloto, melhor motor, melhor pneu
né? Melhor aerodinâmica para tu ser o carro vencedor, né? E então é uma junção de fatores. A gente precisa melhorar todos os aspectos, mas primordialmente a gente precisa melhorar a condição não do professor indivíduo, e sim do conjunto escola, entende? A escola precisa melhorar, aquele professor precisa de mais tempo para planejar, como ele falou, precisa ter mais professores para substituir quando alguém falta, precisa ter professores para ter aula de reforço, sabe? A gente precisa ter um monte de coisa que a gente precisa fazer para melhorar uma escola que eu acredito que faria muito mais diferença do que aumentar o salário dos professores, mas sim, é um fator que faria a diferença. Sim, seria um desses fatores, que nem o pneu, o motor, a aerodinâmica, pequenos detalhes, somam-se, tu tem um carro muito melhor do que outro, por causa de todos os fatores do conjunto, e é isso que a gente precisa melhorar na educação. A gente precisa melhorar o conjunto da escola, comunidade, estrutura ao redor. Esse é o X da questão. Tentar achar uma solução, um problema, a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo, né? A gente precisa enxergar o problema como global, como ele é, um problema complexo, e tentar enxergar quais as frentes que nós iremos atacar primeiramente para melhorar os aspectos, né, com maior eficiência. E para isso a gente precisa de estatísticas também, para ver o que está dando certo, o que não está dando, né? Então, era isso, galera. Grande abraço. Foi.